Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você acompanhando o nosso podcast. Estamos hoje recebendo mais uma vez ele. Tudo bom, Adam? Boa tarde, bom dia, boa noite para você também. Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, tarde, noite, o horário que vocês estiverem assistindo aí, fiquem à vontade para consumir o nosso conteúdo no horário que for mais agradável para vocês. Olha, hoje ele foi profundo. Tá ficando bom isso aí já, hein, Ada? Que coisa, rapaz. Eu vi que ele começou ali, deu aquela reviravolta, foi daqui, foi dali, foi legal, bacana. Vivendo e aprendendo, né? Sempre. A vida da gente é um eterno aprendizado, né? Exatamente. É um eterno aprendizado. E o que a gente não se aprende nesse mundo, né? Ah, tudo, né? Dá para aprender o que você quiser. Esses dias eu tava vendo um vídeo, eu sou muito fã dessas coisas de esporte radical. Cara, eu tava olhando um vídeo que me apareceu ali, não lembro se era no TikTok ou no Reels do Instagram. Meu, o cara de paraquedas com esqui, barbaridade as coisas que o cara fazia. Ele voava, batia no telhado da casa, depois soltava o paraquedas, agarrava, pulava umas rampas, abria o paraquedas de novo. Rapaz, eu nunca vi aquilo. Aquilo sim é difícil. Aí a galera vem me falar que investir é difícil. Capaz mesmo. Mas é isso aí, né? O mundo da gente hoje, cada vez mais, né, tem essas loucuras e venhamos e convenhamos, né? Umas peripécias que dá até medo, né? Ah, o cara é um artista fazer um trabalho daquele. Eu imagino quanto tempo de dedicação para não chegar num nível daquele, né? E a Red Bull tem os caras que são realmente diferenciados, né? Eu sou muito fã deles. Ela tem uma maneira de marketing diferente, né? Os esportes radicais chamam a atenção para a marca dela, né? Então, sim, consequentemente, você viu alguma coisa diferente, a marca da empresa tá lá, né? Tá lá. E é impressionante que eles vendem super bem, né? O energético mais caro e assim, tudo ancorado nesse estilo de vida, nessa liberdade. E excepcional o que a marca faz. A gente é fã número 1. Que bacana. Adam, hoje a gente traz um assunto interessante, não sendo que os outros não sejam, mas um assunto bacana para que possa, como você mesmo introduziu, né, uma metodologia para que você possa consumir os nossos conteúdos, né? Exatamente. Cada um gosta de assistir em um momento, né? Eu particularmente, até a gente tá com um projeto agora, vamos começar a soltar os episódios também no Spotify, e esqueci o nome agora do iPhone, que também é Deezer, que é de podcast também, né? De áudio, na verdade, música, podcast, essas coisas. Porque eu, particularmente, a maioria dos conteúdos de podcast que eu consumo é dirigindo, né? Toda semana eu vou para minha casa, volto, às vezes tenho que visitar cliente. Então, sempre quando eu tô por aí, eu tô ouvindo podcast. Aí eu consigo otimizar a minha viagem, né? Eu consigo, além de chegar no meu destino, conseguir aprender algo de novo durante aquele percurso. Ou seja, então, portanto, mais uma novidade que nós estaremos disponibilizando para você consumir o nosso conteúdo. E o nosso assunto de hoje, para que todos começaremos com o pé direito? Olha, a gente vê várias pessoas que investem, vêm, me procura e pergunta, e a galera é muito fã assim, do mercado americano. Eu também sou fã, só que tem alguns riscos em você investir onde tudo está dando certo, né? Já não é de hoje que eu venho enfatizando que é quando tudo está indo bem que as coisas começam a piorar e a gente não sabe exatamente até que ponto elas podem piorar, né? Então, hoje a gente vai estar tratando do tema que é investimentos globais. A gente vai estar falando sobre investimentos no mundo todo. Olha que interessante, né? Você tá aí, muitas pessoas, tô cansado de investir no Brasil, vou investir um pouquinho lá fora. Tem as coisas boas, como tudo na vida, sim, porém tem as coisas também que conturbadas, corre um grande risco, né, Adam? Exatamente. Vamos começar aqui pelo nosso lado do planeta, né? Vamos falar um pouquinho sobre Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles estão tendo uma crise assim que eles não viam há 40 anos, né? Todo mundo que investe aí, na verdade todo mundo não, mas a grande maioria dos investidores entraram no mercado financeiro após o ano de 2016. Sim. Hoje somamos mais de 5 milhões de investidores no Brasil,
de CPFs, né, na bolsa. Não posso garantir que todo mundo está investindo, mas grande parte deve ter pelo menos alguma coisa ali em aplicação. Isso fora as pessoas que ainda investem de maneira tradicional, através dos bancos e tais que não estão nessa conta. E o que a gente vê é que sempre os Estados Unidos andaram muito bem, né? E não é à toa. Os americanos são brabos mesmo. Eles são bons, cara. Eles produzem muito. Você pega uma produtividade de um americano médio, eles têm uma altíssima performance. Eles são muito produtivos, né, Lúcio? Eles vão lá e fazem o que tem que fazer. Então isso refletiu na economia deles, no país deles, né? Então, essa economia durante muito tempo, ela vem sendo aí a maior economia do planeta, né? Só que conforme esse tipo de coisa vai acontecendo, né, a necessidade é a que move o ser. Então, a partir do momento que você vai tirando a necessidade do cidadão americano, ele vai meio que ficando com um aspecto meio preguiçoso, né? Só para vocês terem uma noção aqui do que a gente está falando. Os Estados Unidos chegou a um ponto... tem a Flórida, né? Vamos fazer resort na Flórida ou vamos instalar uma indústria de refino de petróleo? Não, vamos fazer um resort na Flórida, vai estragar aquela paisagem para produzir combustível, né? E aí eles extraíam o petróleo americano, colocavam num navio, ia lá para a China, refinava na China e voltava o combustível pronto, né? Então, hoje, eles estão com um dos combustíveis mais caros do planeta, lá nos Estados Unidos. Por quê? Por conta desse tipo de decisão, que na verdade é um comodismo, né? O ser humano é muito disso, eu também sou assim, quando as coisas estão dando certo, a gente tende a dar uma relaxada. E eles relaxaram como nação, e a gente está começando a ver que isso trouxe vários problemas ali para a economia deles. Algumas consequências, né? Algumas consequências, diminuição da produtividade, né? Uma impressão de dinheiro desenfreada, exagerada, que acelerou muito mais durante a crise, porque há muito tempo, quando se falava da palavra crise, os americanos resolviam o problema da crise criando mais dinheiro, imprimindo mais dinheiro, né? E aí eles imprimiam dinheiro, ajudava quem estava precisando e a economia continuava. Só que isso deu certo durante muito tempo. Mas nada é para sempre, né? Então chegou um ponto que, mesmo imprimindo dinheiro, né, a economia não foi mais. E aí a hora que para de andar numa direção, ele anda na outra direção e o mercado ele não para no meio, como eu já falei para vocês, né? Ele sempre oscila do excesso do otimismo para o excesso do pessimismo. Então as pessoas me procuram, Dan, será que está na hora de investir nos Estados Unidos e tal? Eu particularmente comprei 2 empresas, na verdade eu comprei 3, uma eu precisei correr no prejuízo, que foi a Mercado Livre, e tenho ali 2 ações ainda de 2 empresas grandes, e a gente ainda está meio preocupado, eu estou meio receoso, porque parece que um problema tão sério assim não se resolve tão fácil. E realmente, pelo que tudo indica, o problema deles é de uma magnitude grande, Lúcio. Então, eu acredito assim que seja o momento, né, do pessoal ter um pouco de calma. É lógico que a gente tem que comprar quando está barato. Mas eu tenho uma alta convicção de que as coisas vão ficar mais baratas ainda, né, que não chegou o fundo do poço. E a gente brinca que o fundo do poço ainda tem um subsolo. Então, eu acho que essa questão assim, de estar extremamente deprimida as ações, eu acho que ainda não chegou. E assim, Adam, só para aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, né, que nós estamos falando, principalmente dos Estados Unidos, hoje a gente vê que tudo aquilo que os Estados Unidos proporcionou, né, durante anos, como Sim. você mesmo relevou, é um assunto assim complexo, porque viviam até então uma falsa riqueza, podemos dizer dessa forma, não entre a mão de obra, tá? Como o Adam mesmo destacou. Sim. O pessoal gostava de trabalhar mesmo, ou seja, Sim. que aqui no Brasil, vamos ser bem sinceros, que aqui no Brasil eles levavam uma semana para fazer, lá nos Estados Unidos um dia faz. Exatamente. Pintor, pedreiro, independente do que for, tá? Sim. Só dar um exemplo bem claro. Não é falando bem ou mal, não, isso é da gente. É a forma de cultura. É o nosso jeito. É o nosso jeito de ser.
Vamos dizer que você vai produzir um comercial, vamos supor comigo. Demora 30 minutos, lá em 15 minutos ele já está pronto. Sim. É um exemplo porque é a produtividade, você ganha por produtividade. O que eu quis dizer com riqueza é que muitas vezes, até esses dias atrás eu estava lendo um artigo sobre os Estados Unidos, que era o seguinte, muitos deles, a gente via lá, ainda vê produtos escritos Made in Taiwan. O que acontece? Os Estados Unidos comprava a matéria-prima, levava, questão do igualzinho do petróleo, levava lá para Taiwan, usava a mão de obra deles e revendia isso para o mundo. Sim. Ou seja, porque hoje, até então, está uma briga gigantesca entre China e Estados Unidos por causa de Taiwan? Porque a China requer agora. Sim. Porque a China quer ser uma potência mundial. Sim. E Taiwan, sendo realmente da China, ela se torna hoje o maior polo industrial do mundo. Sim. Então é complicado a gente ver essas questões. Aí cai nessa aqui, o comodismo. Não, eu não vou fazer a parte de mão de obra aqui nos Estados Unidos, vou mandar lá para Taiwan, lá a gente produz, né? Tem mão de obra barata, aquela coisa toda, e traz para cá produzido e a gente revende para o mundo. Exatamente. Né? Então você tem o comodismo, e hoje está fazendo falta. Está fazendo falta. Então, assim, tem que ter muita cautela, né? Eu acho que vai chegar um momento da gente investir, né, nos Estados Unidos com um pouco mais de força. Eu não acredito que... Desculpa. Começa de novo. Seguinte, então assim, eu acho que tem que ter muita cautela, né? Porque quando a gente vai tratar de ativos, propriamente falando de ações, né? O time do investimento, ele é muito, muito importante, tá? Nos Estados Unidos nunca foi tão importante, mas no Brasil é extremamente importante. Então, como eu disse, né, nada dura para sempre, então a gente realmente está vendo um probleminha aí um pouco maior do que os que a gente estava acostumado a ver anteriormente, se tratando de China, tá? Então... cautela, vamos devagar, vamos esperando o desenrolar da história, né? A gente tem aí o mundo todo de possibilidades, você pode acessar diretamente ou você pode acessar através de algum fundo de investimento que investe no mundo todo, mas assim, toma cuidado porque parece que o mundo não está muito legal ultimamente. Mas a gente frisou um pouquinho do início, né, nos Estados Unidos, que querendo ou não, a maior economia hoje do mundo, né? Então, querendo ou não, a gente tem que enfatizar os Estados Unidos. E eu acredito, Lúcio, que ela vai continuar sendo, né? O problema é o momento do investimento, que eu acredito que está no momento de preço médio. Eu acho que a seguir vai vir o preço barato. Então, para tomar um pouco de cuidado, para não ir com muita sede ao pote, porque senão pode se arrepender e acabar queimando a mão ali, depois não querer pegar na caneca a hora que ela estiver mais fria. Mas assim, Adam, a gente falando da economia dos Estados Unidos, mas será que a economia mundial, de uma forma geral, ela não está tendo a sua estabilidade, ou seja, caindo na estabilidade, tendo em vista que a gente teve a alta de tudo, né? Teve aí a pandemia, agora... querendo ou não, a guerra na Ucrânia entre Rússia ali, aquelas outras coisas. Agora, a questão da China assinando acordo com a Rússia, tendo tudo isso, é complexo. A economia vive muito disso também, a gente sabe disso. Mas será que agora é a hora de... Penso eu, tá? Eu tô aqui como repórter, até mesmo perguntando para você que as pessoas também estão ouvindo e assistindo a gente. Será que não é voltar à normalidade do que é realmente a economia mundial para que possa, em seguida, ter aí o seu reajuste normal, ter aí a convivência normal? Exatamente. O que estava acontecendo propriamente ali nos Estados Unidos, né? Lá, a maioria da população investe na Bolsa. Se a maioria da população investe na Bolsa e a Bolsa sempre sobe, né? A maioria da população investe na Bolsa e a Bolsa não para de subir. O que acontece com a riqueza dessas famílias, o dinheiro dessas famílias? Ele vai crescendo, Lúcio, vai chegando a um patamar que ninguém precisa mais trabalhar.
já atingi minha liberdade financeira, daqui para frente eu não quero mais saber de estresse, não vou mais trabalhar. E aí uma família parou de trabalhar porque estava bem financeiramente, outra família parou de trabalhar que estava... E isso foi virando assim um efeito meio de cascata, onde todo mundo estava tão bem financeiramente que não precisava mais trabalhar. Chegou ao ponto do McDonald's estar oferecendo $50 para quem entregasse um currículo lá. Então olha para você ver a falta de vontade de trabalhar que a galera tá. Mas então, infelizmente, o bônus sempre tem o ônus, né? Mas aí, nesse caso, não fortalece a questão da mão de obra ser mais, entre aspas, você ganhar mais? Então, fortalece, só que chega um momento, se você começa a aumentar muito o valor da mão de obra, você vai ter que aumentar o preço final do produto também. E aí você vai competir com uma mão de obra de China, uma mão de obra de Brasil que é mais barata, o seu produto acaba sendo pouco competitivo. Aí cai na questão de Taiwan. Então é por isso que eles mandam para lá, para ter um valor final mais competitivo para os produtos deles. Então isso foi acontecendo e agora parece que o negócio meio que degringolou de vez, assim, sabe? A coisa não tá legal, né? Você vê empresários grandes aí falando que estão com medo. Elon Musk falando que está demitindo gente antes de começar a ter problema, porque ele tem certeza que o negócio vai esfriar e que vai degringolar. Sem contar com outro aspecto, Lúcio, que nos Estados Unidos as coisas estão feitas. Chega lá nos Estados Unidos e me inventa alguma coisa que ainda não tem lá. Difícil, né? Estrada, tudo top. Transporte ferroviário, tudo top. Transporte pluvial, tranquilo. Aéreo, tranquilo. Tecnologia, tranquilo. Consultorias, excelentes coisas ali. Banco, tudo gigantesco. Então, assim, parece que eu não estou enxergando mais para onde eles conseguem continuar crescendo. Será que é uma hora de voltar ao início? Começar de novo? E aí você puxou um papo, Lúcio, que quando a gente fala de voltar para o início, né, os países eles são categorizados de acordo com o seu nível ali econômico, social, né? Então tem os países de primeiro mundo, né, Canadá, Estados Unidos, Europa, tal, que são países de primeiro mundo. Digamos que do hemisfério norte para cima, hein? Exceto, né, algumas exceções. Isso. E aí, do outro lado, a gente tem os países emergentes, que é o caso de Brasil, México, talvez uma Singapura da vida. Alguns países menos conhecidos, né? Que são os emergentes. Esses países, por que eles chamam de emergentes? Porque são os lugares onde dá para você crescer muito. Porque tem pouco feito lá. Tem potencial para crescer ainda mais. Tem potencial para crescer ainda mais. Então, assim, quando a gente vai olhar em velha economia frente a uma economia mais jovem no cenário atual que a gente está vendo hoje, a gente acredita que aí no decorrer de 2 a 3 anos para frente, olhando assim um horizonte mais curto, que é mais fácil de enxergar, a gente gosta mais de países emergentes, porque a gente acredita que tem mais coisa para ser feita. E mais arriscado ou não? Exatamente. Só que o risco é o paralelo do retorno, é o oposto do retorno, né? Onde eu tenho maior risco, eu tenho maior retorno. Onde eu tenho menor risco, eu tenho menor retorno, né? Sim. O Japão não paga nem R$1 para você deixar o dinheiro depositado lá. Nada. Você pode chegar no final de um ano e talvez ter menos dinheiro do que você colocou no começo do ano. Deflação, né? É deflação. Então, assim, olha para você ver o nível econômico que as coisas chegaram. Foi tão bom que agora não dá mais para melhorar. Como é que vai melhorar se já tá tão bom desse jeito? Onde a gente... Essa questão da economia mundial, a gente até então falando, né? Vamos dizer aí, há 15 anos atrás, 10 anos atrás, o mundo globalizado, vai ser tudo mais fácil, tudo mais tranquilo. E não pode ser mais tranquilo, pode ser mais fácil, mas tem os seus percalços da vida, né? Tem essas questões. E
particularmente, eu vejo que o nós, né, no Brasil, um país como emergente, né, um país que pode desenvolver muito, né, tem muita coisa para se fazer, tem muita coisa para se crescer ainda. Tem muita coisa, Lúcio, para se fazer nesse Brasil, cara, que tá tudo no começo. Demais. Se a gente for comparar, o Brasil, ele é atrasado em relação aos Estados Unidos mais ou menos 50 anos, cara. Então, demora 50 anos no mínimo pra gente se tornar os Estados Unidos, e eles têm que ficar parados, porque se eles continuar crescendo, eles vão continuar um tempo na nossa frente. Só pra que eu até brinco, tá? O pessoal do Paraná não fica bravo comigo não, mas é só você fazer um paralelo. Santa Catarina faz tempo que eu não vou, mas dá uma passadinha do Rio do Rio aqui, ó, na nossa divisa do estado de São Paulo, aqui do Paranapanema, vai para São Paulo. Na hora que você passa pro estado de São Paulo, é uma realidade fenomenal. Parece que tá em outro país, aí na hora que você volta no Paraná, você fala, meu Deus do céu, não tô criticando, não é política. Sim. É uma realidade que nós estamos vivendo aqui, tá? Entenda bem o que eu tô dizendo. Não, e dá pra olhar todos os aspectos, né? Você pega parada, você pega daqui pra São Paulo, você tem um monte de posto de gasolina excelente pra você parar. Sim. Você pega daqui pra Curitiba, leva o lanche no carro, meu amigo, porque vai ter coisa mais ou menos e ainda por um preço absurdo. Sem falar das estradas, o risco que tudo isso gera. Então hoje fala pra gente, vamos pra praia, você prefere ir pra onde? Cara, eu prefiro ir pra São Paulo. Eu saio aqui em Ourinhos, meia hora eu tô na pista dupla, eu vou em pista dupla até na praia. Até na onde você for, né? Vou correr muito menos risco. Vai chegar mais rápido. Vou chegar mais rápido, a viagem vai ser mais tranquila. Então é esse tipo de coisa que a gente diz que o Brasil tem muito ainda pra ser construído, muito. Olha, para você ter noção, você que está nos assistindo agora, o assunto da economia, onde vai? Sim. Né? Ela envolve tudo que você possa imaginar, tudo aquilo que você percorre aí nos seus livros, na sua didática, mais ou menos dessa forma, você vê que a economia está englobada nisso tudo. Tá, né? É uma questão muito, muito ampla, e a gente começou falando, né, da economia mundial. Você diz também, Adam, que investiu no Mercado Livre, né? Tem uma ação no Mercado Livre que não está tão boa, mas o Mercado Livre hoje é uma das empresas que mais cresce no mundo? Ou estou enganado? Lúcio, quando a gente vai investir em ações, né, a gente tem que ter o seguinte paralelo. Uma coisa é os resultados da empresa. Isso move o preço da empresa no longo prazo. O que eu chamo de longo prazo? De 2 a 5 anos. Isso é o resultado da empresa que vai dizer onde ela vai estar daqui 2 ou 5 anos. Sim. O que movimenta o preço da ação hoje é a quantidade de compradores e vendedores no mercado. Não tem mais nada. O preço não influenciou agora. O resultado da empresa, o resultado de uma companhia, de uma empresa, não representa o preço dela agora. O que representa o preço da ação hoje é a quantidade de compradores e de vendedores que tem. Sim, entendo. Então, se tem mais gente vendendo, o preço vai cair independente do resultado. Olha que coisa, são os fatores, né, que a gente tem na bolsa de valor que não é tão simples. Machucou um pouquinho o meu bolso. Mas aí, Adam, eu sempre aprendi com você aqui que você sempre fala, na hora que a empresa está caindo, sim, né, é a hora de você investir mais. Porém, entretanto, todavia, sim, tem a sua margem de risco. Exato. Né? Ela superou, né? Eu gosto de trabalhar. Se uma empresa falir, nunca o Adam vai estar comprado numa empresa que faliu. Porque eu abro mão dela antes, né? Eu sempre faço, talvez eu tenha feito já essa analogia, mas eu vou fazer que eu acho que ela representa bem. É como um comandante do navio. O dono da empresa, o controlador da empresa que a gente chama, que é quem toma as decisões, ele é o comandante do navio. Ele vai ser o último a sair, talvez ele não saia e afunde junto com o navio. Eu sou um mero tripulante. No primeiro botinho salva-vida que aparecer, um abraço pro senhor, comandante. Foi uma beleza navegar com o senhor, mas daqui pra frente o senhor segue sozinho. Por quê? O que aconteceu, Lúcio? Eu comprei ela caindo. Sim. Só que ela caiu muito mais. Muito mais. Saiu do pedágio ali, daquele pedágio, digamos assim. Se eu não me engano, eu não vou lembrar exatamente os preços, mas ela teve uma máxima, acho que de uns 65, 70 reais. Me lembro disso aí. Me parece que eu comprei ela por volta de 40 reais. 40 ou 45 por ali.
E eu tive que sair correndo a hora que deu ali na casa de uns 33, 34 reais, que foi o meu limite de prejuízo. Então perdi essa parte. E ela continuou caindo até 26. Nossa. E aí depois ela voltou a subir, agora deu uma recuperada, tá ainda nesse intervalo aí. Nossa, Algo então, entre 45 e 26. Então, entre aspas, chegou dentro da sua normalidade, podemos Chegou. dizer dessa forma. Eu poderia depois ter tentado voltar nela por um preço mais barato, que funciona super bem. Tipo, se uma ação cai 90% e você só perdeu 30%, você economizou 60%. Sim. Você pode voltar a ser sócio daquela empresa, né? Pegando o desconto e não tendo perdido tudo que ela entregou de valor, né? De corrosão do teu valor, Sim. que o preço caiu. Então, só que essa eu não consegui pegar, eu fiquei meio com medo. Acho que essa coisa de e-commerce aí tá meio nebuloso, não tá fácil de enxergar quem vai ganhar essa guerra. Entrando um pouquinho nesse assunto, Adam, né, aproveitando o ensejo, né, do e-commerce, tendo a ver também com o mundo todo, que eu quero dizer em relação ao e-commerce do mundo, que Sim. é Alibaba, AliExpress, Shopee, AliExpress. Enfim, todas essas... Amazon. A Amazon. O que eu quero destacar? Essas empresas, ela tem as suas vertentes, sim, positivas, legal. Porém, eu tenho muitas coisas que a gente poderia, né, entrar em paralelo aqui, em questão de entrega, em questão de qualidade. Muitas vezes, você não tem com quem recorrer. Sim. Eu não sei se é o brasileiro que eles não levam tão a sério, mas, cara, você entra em contato com eles, é a mesma coisa que estivesse falando com ninguém. É que eles têm muito mais cliente do que eles conseguem atender, né? Eles fazem o marketing, o negócio vende que nem água e não tem estrutura para manter. Então você vê que esqueci agora o nome do termo. Tem um termo, acho que é churn, se não me engano, que é quando você perde o cliente que você tinha conquistado. Deve ser altíssimo deles. Tipo, o cara compra, foi mal atendido. Aí sai e vai para outro. Aí talvez na outra também é mal atendido. Então, assim, o e-commerce, até fintech, cara, esses dias eu passei um perrengue danado com a maquininha de pagamento do Safra. Olha que Não, coisa. Deus o livre. Não indico para ninguém, vou voltar pro banquinho convencional mesmo, eu pago um pouco mais de taxa, mas tem um cara que me resolve o problema. Então, hoje, será que a gente, na pandemia, Adam, né, não é o nosso assunto em si, mas na pandemia muito se falou, né, do e-commerce, todo mundo em casa, acredito aí que foi o auge, né, Sim. do e-commerce. E agora, voltando à realidade e voltando à forma de compra, né, normal, teve esse boom e as empresas não estavam preparadas para isso. Exato. E agora que ela devia ter uma instrução, ter uma normalidade disso tudo, elas estão abandonando e criando cada vez deixando a Deus dará, digamos assim, né, como um ditado popular, deixando abandonado, cada um por si, Deus por todos, né? É difícil para eles também, Lúcio, porque como o cliente toda hora muda de quem ele está comprando, né? Você imagine você estruturar toda uma equipe para atender de melhor forma o cliente e depois o cliente não tá lá para conversar com o atendente. E aí você perdeu o cliente. Então é difícil também para eles. Outra coisa que é muito difícil para eles, que quando você digita um produto no Google, o próprio Google já ranqueia qual é o produto mais barato. Então eu vou comprar de quem? Eu não sou fiel a nenhuma plataforma de e-commerce. Eu compro onde tiver o preço mais barato e que tenha um mínimo de confiabilidade. É um meio, Adam, fala bem a verdade, eu abri mão. Eu, particularmente, abandonei. Não é, para mim não é mais confiável. Sim. Tá? Não, do Mercado Livre, como eu disse para você, no Mercado Livre até sei, mas aqui nacional, você buscar Sim. aqui nacional, que eu já tive resultados positivos demais, tá? Dentro do mercado nacional. Porém, fora, ou seja, comprar do mercado internacional, eu já não aconselho e não faço questão nenhuma. Realmente é difícil assim, e esse é um dos motivos que eu não tenho nenhuma das empresas desse setor na minha carteira. Talvez eu vou voltar a comprar Mercado Livre, mas como eu disse, eu acho que o buraco da bala é mais embaixo, então eu vou, por enquanto, ter paciência, segurar ali as pontas, ter calma para tentar comprar numa oportunidade melhor. A gente falou dos Estados Unidos, Adam, tem alguma, a gente sabe... Vamos pro velho continente? Eu ia falar da Europa, eu ia falar da Inglaterra, que tem vários, a bolsa é muito forte também, Sim. Entre outros, da Itália, França, né, que tem bastante
a forma de investimento naquela localidade, que a Europa é o auge do capitalismo, né? De dizer dessa forma, né? Sim. Então, a Europa, ela também está os países ali da Europa, eles também estão categorizados mais ou menos nessa faixa dos Estados Unidos, né? São países de primeiro mundo que a gente fala. E, inclusive, lá, você vai olhar na Europa, o asfalto em alguns lugares é de cimento. Tipo, como é que vai melhorar aquilo? Tá no auge, tá no melhor versão que existe. Então, não tem muito para onde as coisas crescerem. Então a gente vê que fica travado, Lúcio. Assim, tudo que a gente falou sobre os Estados Unidos ainda é um pouco, ainda é diferente porque eles são realmente bastante sacudidos, né? Eles produzem mais e tal. Os europeus parece que tá virando um povo meio morno, assim. Não sei, talvez a gente esteja errado. Mas quando se trata de empresas, a gente vê que tá ficando para trás. Se fosse para eu escolher entre investir em Europa ou Estados Unidos, eu, sem dúvida, iria para os Estados Unidos. Ainda mesmo assim, com toda a dificuldade, com toda os problemas, né, entre aspas, não tem para onde crescer, ainda há uma luz no fundo do túnel dos Estados Unidos. Sim, e a Europa basicamente fez várias coisas que os Estados Unidos também fez. Eles estão vivendo o mesmo problema, Lúcio. Falta de crescimento. A falta de crescimento é uma doença de país de primeiro mundo. O país emergente nunca vai ter falta de crescimento, porque está tudo para fazer. Né? Se o político não atrapalhar muito, a gente cresce sozinho, não precisa ajudar. Só não atrapalha. Só não atrapalha. Isso que eu ia falar agora. Se a politicagem, né? Não o político em si, mas a politicagem não atrapalhar, não fazer nada. Não fazer nada. Não faz nada, ó. Não faz nada. Só fica aí. Só esteja como um figurante. Exatamente. Pode deixar que a gente controla. Pronto, já é um grande começo. Já é um grande começo. Então, assim, dá para falar muito rápido sobre a Europa, porque é basicamente o mesmo cenário que a gente vê nos Estados Unidos. Tal qual que você vê nesse problema que estamos vivendo ainda, né? Voltando ao assunto da guerra, a Inglaterra, a França, a Itália, a Suécia, a Suíça, todos eles passando por momentos difíceis em questão de aquecimento. Sim. Né? Eles entregaram a faca e o queijo na mão do rato. Entendeu? Deram tudo para quem? Para a Rússia. A Rússia fazia tudo. A Rússia é o patinho feio da Europa. Sim. Olha o patinho feio agora. Olha o que está fazendo, entendeu? Né? Então, se eles tivessem feito o que era mais difícil, era mais caro, era mais demorado, que era pensar em outras matrizes energéticas para eles, seja eólica, seja fotovoltaica, que eu não sei se é interessante, porque onde eles mais precisam de energia é no inverno, né? E o inverno, tempo fechado, tal, acho que não faria tanto sentido. Mas talvez a eólica salvaria muito eles. Tem aquelas estruturas que eles colocam no mar que faz energia com a onda. Então, assim, tem uma série de coisas que eles poderiam ter feito. E eles foram lá e fizeram a maneira mais fácil e com o cara que basicamente é sei lá, tipo, eu não confiaria. Um doido. Um doido. Tem outra palavra, né? Não, quando fala aquela palavra mãe Rússia, você vê que é igualzinho o Hitler. Parece o discurso do Hitler. É complicado. Então vai entrando nesse assunto, o detalhe. Mas a Europa Podemos avançar, vamos lá para o outro lado, né? Do planeta. Vamos para a Ásia. Vamos para a Ásia. Vamos falar um pouco de China agora, Lúcio. A China, eu sempre tive muita vontade, cara, de investir lá. Mas muita mesmo. Por quê? Eu vejo a China com um potencial muito grande. Sim. A China, não é legal o comunismo, o regime deles, eu não sou a favor. Mas se tem uma coisa que funciona lá, é a tomada de decisão. Porque como o poder é centralizado, o que a gente precisa fazer? Tal coisa. Então vai lá e faz. Agora os Estados Unidos, quando eles têm um problema, como é descentralizado o poder, eles demoram muito tempo para resolver um problema. Porque fica com aquela politicagem, aquela briguinha política, se ele resolver o problema, o mérito vai ser dele. Como é que a gente vai ganhar a eleição se o mérito de resolver o problema é dele? Então eles têm que entrar meio que naquele consenso ali, que é a politicagem, que eles acabam demorando muito mais tempo do que a China para resolver um problema. Parece que eu já vi essa história. Você já viu?
Então, né? Então, e aí, tipo, é complicado, porque quando você descentraliza o poder, você demora muito a tomada de decisão. Sem dúvida. Porque tem que passar por 5 camadas de político, tem que acontecer não sei o quê. Assim, infelizmente, essa parte pra China, eu sei que a população lá sofre um monte por conta disso, mas assim, olhando como o país, né, eles resolvem os problemas no estalar de dedo, assim. Falando não somente como país, né, como economia. Como economia. A China é um país que, vamos supor, ela está se emergindo muito rápido, muito mesmo. Porém, eu não sei se aí cai nessa questão que você está dizendo, Adam, de uma forma mais complicada, porque ela está crescendo. Sim. Tá. Porém, a mão de obra é quase escrava. Sim. Né? Você, digamos assim... O IDH, né? O IDH é lá embaixo, meu. O país é rico, a população é miserável. Por causa... podemos dizer que é por causa do comunismo? Exatamente, Lúcio. Entendeu? Então, a gente poderia aqui ficar fingindo que não, mas essa é a verdade. Entendeu? Então, o que acontece? A China, se ela tivesse uma ideologia política diferente, nossa, cara... Tenho certeza absoluta que hoje ela já seria a grande potência mundial. Sim. Porque a tecnologia que tem lá, ela já superou o Japão há anos. Sim. E está pala a pala ali com os Estados Unidos, para não dizer que você não já superou. Sim. Porque se você tem a noção da tecnologia da China, é uma coisa absurda, é gigantesca. Tudo que você possa ter noção. Até a própria Índia, né, que fica do lado ali. Sim. A Índia também, bom, depois a gente fala da Índia, vamos falar da China, a gente tá na China ainda. Então vamos lá, então aí tem essa parte que é uma parte até boa, né, que eles resolvem os problemas muito rápidos, mas ela tem, como é centralizado, quem dita todas as ordens é um cara só. Então ele escolhe o que ele vai publicar, tudo tem que passar pela mão deles, para definir o que pode falar, o que não pode. Pode entrar de informação, o que pode sair. Exato. Então, tipo assim, vamos supor que você esteja olhando lá, tá dando uma analisada em China, não sei o quê, pega lá, traduz uns sites e vai dar uma lida, e aí você vê que eles estão estimando um PIB tipo de 7% para o próximo ano. Aí entra o ano, você pega para olhar no primeiro trimestre, né? Você fala assim, tá, beleza, o ano passado o PIB foi de 3%, e o consumo de petróleo foi de tanto. Foi de, sei lá, um número que seja, 100. Só para não ficar sem um número. De 100 bilhões lá de litros, tal. Aí no outro ano, beleza. Se eles estão querendo ter mais que o dobro de PIB, então tem que dobrar o consumo, né? Sim. Dos materiais que são usados para gerar o PIB, né? Então, assim, como é que vai dobrar o PIB se o consumo de energia não dobrou, se o consumo de petróleo não dobrou, e aí que você começa a pegar eles na mentira, porque eles mentem demais. É descarado. É muita mentira, cara, muita. Então, assim, imagine a dificuldade de um banco de investimento europeu ou americano para investir na China. Complicado. Cara, é muito mentiroso. Então, assim, a gente tá... O mundo tá tão estranho que nesse cenário o Brasil acabou sendo uma das melhores oportunidades que a gente tem hoje, Lúcio. Eu não ia chegar, eu ia esperar um pouquinho para chegar no Brasil ainda. Então, porque, mas assim, os outros países estão mais ou menos todos desse estilo, cara. Índia eu não posso comentar porque eu nunca estudei nada assim sobre. É que assim, mas se você sabe de algo, conta aí pra gente, pra gente... O que eu queria dizer da Índia é que é a mesma história da China, ou seja, é um país que tem um potencial gigantesco, principalmente farmacêutico. Sim. Né? E só que não tem é uma disparidade de economia no país que é gigantesca. Sim. É a mesma coisa você ter os grandes vivendo na Lua. Sim. E os pobres na miséria, literalmente na miséria, que não tem o que comer. É o que acontece na China. Exatamente. É a mesma paridade. E lá a religião ainda é muito forte, né? Sim. Não é que aqui no Brasil não seja, viu, gente? Deixar bem claro. Ainda é. Porém, lá eles são muito fascinados. Na verdade, acho que não é nem religião, acho que é uma parte mais espiritual deles que é super desenvolvida, né, Lúcio? Também. Eles são espiritualmente diferenciados, os indianos. E hoje é um país assim que eu vejo que teria muito potencial também para crescer. Tanto Índia, China. Sim. Porém, tem que ter essas disparidades. Não sei como que fica. Sim.
E aí você vai passando ali pelo globo, cara, e eu até tava esses dias, né, nesses podcasts que eu assisto, né, várias informações que eu trago para vocês é transmissão de informação. Não foi eu que inventei, nem eu que fui lá. Então, o que eles estavam dizendo? Que até um cara fez uma pergunta para um outro lá e falou assim, me fala aí qual país no mundo em 2022 que vai crescer mais que o Brasil? Cara, o cara demorou um tempão para responder a pergunta. Um tempão. E aí, o que a gente vem com esse alerta depois de todo esse papo, né, Lúcio? Só uma pergunta. A gente rodou. Eu queria, se você puder falar também sobre a Austrália. É um dos países também que é inglês, né? Sim. Porém, eu não tem-se muita informação da Austrália. Não sei como que é essa questão lá, por isso que eu até te pergunto. Olha, Lúcio, os investimentos de Austrália que a gente acompanha, que os grandes, né, os megas investidores fazem, é normalmente operações relacionadas à moeda, tá? Então eles operam o dólar australiano contra o euro, o dólar australiano contra o dólar americano. Então eles fazem esse tipo de operação mais. Quando se trata da parte mais micro, que é o que a gente mais gosta de conversar, né, falando sobre empresas, sobre negócios, a gente não vê a galera falando muito não, sabe? Mas assim, é um país super bom e... Mas não tenho muita profundidade de conhecimento ali. Eu não tenho também nenhuma forma de se expressar da Austrália. Voltamos a falar no nosso país? Agora no final do giro global aí a gente vai voltar para o Brasil, porque assim, até peço desculpa a você que está ouvindo, mas eu me sinto na obrigação de ser honesto. Eu acredito que nem foi o Brasil que melhorou tanto. Eu acredito que o mundo piorou, que agora o Brasil tá parecendo uma ótima oportunidade. E tá todo mundo olhando para cá, gente. E essa semana, Adam, só para afirmar o que você está dizendo, essa semana eu estava lendo uma informação no site conceituado de notícias, né? Você não gosta muito disso? Não, Lúcio, para. Mas... Só toma cuidado com o que vou... Né? Não. Tem que dar uma olhada um pouquinho a fundo. Sim, o que eu quero dizer é que assim, o site estava dizendo que hoje... E é um site de oposição ao extremo. Eu fiquei abismado. Ele disse assim, hoje o Brasil hoje é um dos ou é o melhor país do mundo para se investir. Exatamente, eu falei, não, Lúcio. Não é possível. É. Eu falei, cara, eles estão falando que ainda normalmente o que acontece? Só para deixar para ironizar, tudo que ele vamos supor, as notícias que eles trazem, fala assim: Brasil é um dos países mais, Brasil é um dos melhores países para investir, mas não tinha mais. Sim, porque não. Aí agora eu concordo com mais. você. Eu falei, não pode um negócio desse, tá faltando mais. Mas não tinha. E a galera que fica lendo as notícias, Lúcio, eles ficam super acostumados com esse mas. Não, o Brasil, o Adam já falou, eu vou compartilhando as informações que eu vou tendo com meus alunos, com quem anda com quem tá com a gente, né? Sim. Com quem é parceiro nosso. E aí eu pego e falo assim, gente, não espera a eleição passar para comprar ações, compre antes da eleição. A gente vai acompanhando e, assim, pelo discurso do opositor do presidente atual, que não sou tão fã daquele cachaceiro, ele também está costurando umas alianças que, pro mercado financeiro, meio que tanto faz. Para a empresa estatal, sem dúvida nenhuma, o presidente atual é 10 vezes melhor, o Bolsonaro. Para empresas estatais, Petrobras e algumas outras aí que tem. Agora, quando se trata de outras empresas que não são as estatais, meio que o mercado tá vendo como um tanto faz. Por quê? Porque qualquer um dos dois governos vai ter que ficar meio do lado do centrão. Porque a política tá tão enraizada que ninguém consegue fazer mudança drástica. Nem para melhor, nem para pior. E outro detalhe, a gente falou da política de países, né, lá da Europa, da Ásia, enfim. Mas o Brasil, a gente, querendo ou não querendo, por mais que você coloque presidente A,
presidente B, gente, a gente vive hoje um presidencialismo. Porém, não é extremamente parlamentarista. Exatamente. É extremamente parlamentarista. Vê se o presidente... Para você ter noção, se é aprovado... Estão saindo um pouquinho do assunto da... Pode falar, Lúcio, vamos lá. Questão de política, mas se lá na Câmara Federal, eles aprovam um projeto, um exemplo. Sim. Vai para o Senado, é aprovado. Vai para o presidente sancionar, o presidente não sanciona. Volta. Cai na Câmara, eles podem aprovar, derruba o veto do presidente. Sim. Ou seja... Quem que manda? Não é o presidente. É um mero... Desculpa a minha palavra, tá? Mas é um mero figurante que está ali. Me Exatamente. Perdoa. Não é essa palavra, mas é o presidente, é o órgão maior do país, aquela coisa toda. Mas a gente vê que não é tanto como eles pensam que é. É complicado. Mas, enfim, como você mesmo disse, tanto A quanto B... aqui eu tô falando o interesse do mercado, né? O que eu penso, eu até posso comentar, mas ainda tem muito tempo pra gente falar sobre isso. Vamos só dar uma pincelada hoje. Então, assim, o mercado tá vendo como um tanto faz, e as coisas só ficam baratas enquanto as coisas estão muito ruins. Quando elas começam a melhorar, já tá tudo caro. Eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas não precisa ter muita gente comprando para o preço subir. Basta que ninguém esteja vendendo. Então, às vezes, uma ação lá sobe 30% num dia, a galera não entende como isso acontece. Simplesmente não tem ninguém querendo vender aquele ativo. Ninguém. Qualquer um que vai comprar tem que pagar mais caro. Mas, Adam, para você, só uma pergunta. Para eu comprar uma ação na bolsa, vamos supor, eu vou comprar 10 ações. Certo. Ela tem que estar de alguém vendendo ou eu posso comprar direto da empresa, daquela ação, para não precisar estar vendendo? Como que funciona? Sempre você... quando a empresa faz o IPO, ela vende as ações dela para bancos grandes, para pessoas físicas, ela oferece ali quem está interessado. E aí, entre todo mundo que está interessado, ela faz um rateio. Estão querendo comprar 2 milhões de ações, só que a gente só tem 1 milhão. Então, o que todo mundo pediu, a gente vai mandar só a metade para cada um. Então, você queria comprar 100 ações, você comprou 50. E aí, eles passam para o mercado que a gente chama de secundário. Aí, depois que a empresa fez o IPO, ela não participa mais. É tudo um investidor comprando de outro investidor. Só que como o mercado tem vários investidores ao mesmo tempo, tem o cara fazendo day trade, tem o cara fazendo swing trade, tem o cara com uma posição de médio prazo, o outro de longo prazo. Então sempre tem algum desses caras querendo comprar ou vender alguma coisa. Então é impressionante. Tudo que você quer comprar você consegue e tudo que você quer vender você consegue. Parece que é mágica. Ou seja, é uma forma diferente de ver tudo aquilo, né? Sim. Não é igual ao mundo real. Só não dá pra colocar a culpa nos outros, porque como sempre você pode comprar e vender, sempre é culpa do que deu certo, o mérito do que deu certo é seu, e a culpa pelo que deu errado também é sua, porque você poderia vender ou não ter comprado aquela ação. Enfim, se der certo, o lucro é seu, se der errado, o prejuízo também é seu. O prejuízo também é seu. Então, né, depois que a gente fez esse giro global aí, a gente vê que a categoria dos países baixaram. Infelizmente, eu gostaria de chegar aqui e falar, gente, o Brasil tá uma potência e tal, não sei o quê. Mas ele sempre foi bom assim. É que tem uns governos que são muito ruins e outros governos que são médios, né? Agora, se for comparar o governo atual com o anterior, é claramente melhor. Claramente, não tem nem o que dizer sobre isso. Mas assim, ele não consegue fazer muita coisa. Ele tá lá como presidente, tem 1 milhão de pessoas que ele tem que pedir benção para mudar uma vírgula de lugar. Então, assim, não vai fazer grandes mudanças em curto período, não. Mas a importância de você escolher bem é importantíssimo, né? Independentemente se é federal, é estadual, é municipal, você tem que fazer o seu melhor, né? Sim. Eu não sou muito ligado a essas questões políticas, né? Eu tento olhar mais para as empresas e o que os empresários estão fazendo. E aí eu sempre pego o conselho com o meu irmão, que ele é mais atento a essas coisas. Então ele, normalmente quem me indica, é lógico que o presidente, não precisa nem falar quem que eu vou votar, porque todo mundo, pra quem sabe ler, um pingo é letra, né? Já tá escrito. Mas assim, normalmente eu vou com o meu irmão. Então ele fala, o cara lá, me parece que é uma boa escolha. Eu falo, eu não vou olhar isso, cara. Então se você tá olhando, eu tô contigo.
Não é o ideal, mas como ele entende mais do que eu, se eu for no aleatório ou escolher um candidato no cara ou coroa, é pior, né? Ah, não, sem dúvida. Isso não convém. Ou vou votar no cara que me deu uma caixa de lata de cerveja, o que é a pior coisa que um ser humano pode fazer. Literalmente. Vendeu o voto por um churrasco, gente, tá de brincadeira comigo. Que coisa. É o cúmulo. Adam, algo mais aí que a gente possa falar? A gente deu uma volta pelo mundo hoje, cara. Hoje eu gosto dessa aula de geografia aí. Não, Lúcio, acho que a gente conseguiu dizer bem, né? Eu acho que eu consegui atingir o objetivo que eu tinha nesse episódio, que é tirar um pouco da visão dos novos investidores para Estados Unidos, que está no momento ruim. Galera, foca um pouquinho mais em Brasil, faz o stock picking lá, baixa a cabeça, analisa as empresas. Tem muitas empresas que estão com resultados fora do comum, dentro da tua casa. Então, assim, eu acredito que dessa vez o santo de casa vai fazer um grande milagre. Beleza, até a próxima. Um abraço, galera. Até a próxima, se Deus quiser.